Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, José Nilton Silva, abraçando todos vocês, professores, superintendentes, pastores, alunos de forma geral, que apreciam o estudo da Palavra de Deus e que abraçam com muita verdade, muito compromisso a escola bíblica. Nós queremos, na oportunidade, estar com vocês nesse momento estudando a 7ª lição da nossa revista, que tem por título O Ministério de Profeta. Nós estudamos, acredito que você tenha estudado a lição passada sobre o ministério apostólico, ministério dos apóstolos, E agora nós estamos estudando a lição de número 7, que é a lição que trata sobre o ministério de profeta. Não é o ministério do profeta, é o ministério de. Quando a gente trata do ministério do profeta, nós estamos tratando do seu ofício, do seu serviço. Quando nós tratamos do ministério de, nós estamos tratando daquilo que é natural de um ministério. Mais importante do que a evidência do profeta é a realidade do ministério. Então não existe servo sem o ministério. Não existe crente sem o ministério. Então por isso que nós tratamos da importância e da relevância suprema do ministério acima do profeta. Ministério de profeta. Só existe o profeta porque existiu o ministério. Só existe pastor porque existe o ministério. E ministério aqui não se trata da denominação. Ministério aqui é uma expressão de instituição, de serviço, de prática, de obra, aquilo que é próprio de um ofício. Então, Deus nunca vai chamar um homem que ele não veja que é próprio para o ministério, que é útil para o ministério. Você vê que a visão de Deus sempre será o ministério. A prioridade da visão de Deus sempre será o ministério. Para isso, ele busca homens e mulheres que estejam próprias, que estejam dentro do plano de Deus para tal ministério. Daí vem a capacitação sobrenatural de Deus sobre aquele crente, daí vem a missão que Deus concede àquele crente para a realização de tal ministério. Então, nós estamos estudando hoje, nós estamos na 2ª lição que trata dos dons ministeriais. Os dons iniciais que estudamos foram os dons espirituais. Agora entra num período, sexta-feira passada deveríamos ter estudado sobre o apóstolo, E entra num período sobre os dons ministeriais. Esses dons não são classificados na Bíblia como dons de poder, nem como dons de revelação, nem como dons de expressão ou de elocução. Esses dons são tratados como os dons de serviço, como dons de serviência, de administração, de governo. Essas 3 palavrinhas, certo? Serviço, administração e governo, é onde entra essas qualificações dos dons, desses 5 dons ministeriais que vem apresentando aqui à luz da Bíblia Sagrada. E nós queremos estudar com você hoje sobre o ministério de profeta. Ministério de profeta. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, que diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Você percebe aqui a importância do governo de Deus acima das suas revelações, acima das suas inspirações no sentido de poder. Você vê que a uns ele pôs na igreja primeiramente por apóstolos, depois profetas, doutores, e aí ele vem falando milagres, dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Então você percebe aqui essa sistemática pedagógica que Paulo usa na questão da evidência dos dons de governo, nos dons de serviço e nos dons de administração, que são tidos como dons ministeriais. E os dons ministeriais, irmão, não são espirituais, não? São. Você precisa entender que quando o autor da lição, da revista, ele vem tratando entre dons espirituais e dons ministeriais, ele fala aqui de dispensação. Ele está falando aqui de operação
dispensacional. Ou seja, os 9 dons que Paulo escreve atribuindo a revelação, o poder e a elocução, ou a inspiração, ele atribui à operação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Agora, quando ele vem tratando de dons de ministério, dos dons de governo, conforme está escrito aqui, ele vem tratando aqui dos dons de Deus e dons de Cristo. São dons funcionais, são dons de serviço, são dons de administração e governo. Então, hoje nós estaremos estudando sobre o ministério de profeta. O autor destaca na Verdade Prática, dizendo: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. O ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então nós vamos entender aqui, né, dentro desse tempo que nós vamos passar, sobre essa verdade do ministério de profeta. Porque nós estamos acostumados a associar profeta à profecia e não ao ministério, não é assim? Nós entendemos que o profeta é aquele que profetiza, né? Que revela passado, ou presente, ou futuro desconhecido. E o ministério de profeta, associado à chamada divina para os dias atuais, ele não está ligado à profecia, mas ao ministério que foi escalonado, que foi selecionado por Deus, dentro de fundamentos, de orientações, para que esse ministério pudesse ser útil para a igreja e ser útil à própria igreja, certo? Sendo útil assim ao profeta. Então, vamos entender aqui algumas verdades e abraçando você desde já, né, que compartilhe, participe, né, convide para a gente estudar aqui em nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, versículo 27 ao 29 e Efésios 4, versículo 11 ao 13. Eu vou ler esse Efésios 4 porque diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então você percebe aqui nesse nível de governo, serviço e administração, está tratando aqui de dons funcionais cristocêntricos. Ou seja, foi Cristo quem outorgou o ministério àqueles a quem ele chamou. E esses ministérios aqui, ele classificou como 5. Ele disse: uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses 5 ministérios, certo? Esses 5 dons ministeriais é onde a nossa lição vem tratando como esses dons aqui de serviço e de governo e de administração, certo? E isso com base em quê? Querendo. Quando a expressão do versículo 12 diz querendo o aperfeiçoamento, ele está falando de uma vontade que vem dentro do ministério, que ao usar o chamado para o exercício, subordina, certo? Subjuga aquele que vai exercer o ministério a um querer. Está escrito que querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o objetivo de Deus estabelecer dons ministeriais ou dons de governo, serviço e administração são 3. Primeiro é aperfeiçoar os santos, os crentes. Segundo é aperfeiçoar a obra do ministério. E terceiro é para a edificação da igreja de Cristo. Então esses 3 fundamentos aqui, propósitos, está ligado na instituição dos dons ministeriais. Que hoje nós estamos estudando sobre o dom de profeta. O ministério, melhor, de profeta. Não é o dom de profeta, é o ministério de profeta. Dom de profeta é uma coisa, ministério de profeta é outro. Quando ele vai classificar na nossa lição, ele não está falando aqui dons de profeta. Ele está falando de dons ministeriais, certo? E esse ministério aqui é o de profeta, certo? Então esse dom ministerial, o dom está atribuído ao ministério e não ao crente, tá? O dom está atribuído ao ministério e não ao crente que está executando o ministério, ok? Então isso é para a gente se localizar, entender
que você pastor, você evangelista, diácono, presbítero, que nível de governo, tá? Você que exerce um ministério funcional, administrativo, governamental na casa do Senhor, o dom está relacionado não a você, mas ao ministério, tá? O dom não está associado ao homem, mas ao ministério. E o ministério foi constituído por Deus, constituído nele Deus, certo? E para ele Deus. Para quê? Para aperfeiçoar a igreja do Senhor individualmente, ou seja, aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, ou seja, para que o ministério que o Senhor ergueu sobre sua casa, ele possa ser edificado e ter dinastias, ter proliferação, ter governos sucessivos e para a edificação do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Então, o ministério estabelecido por Deus a nível de governo, administração e serviço é para este fim. Não é para outro propósito que não seja esse. Aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar a obra do ministério, nunca deixar de ter, e aperfeiçoar o corpo de Cristo. Ok? Então, nós analisando isso, ele diz, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida de estatura completa de Cristo. Você percebe que na carta aos Efésios, Paulo vem dizendo aqui sobre os 5 dons ministeriais. Ele vem falando que o Senhor deu uns para profetas, apóstolos, pastores, doutores, evangelistas. E aí ele segue dizendo para quê? Para que seja cumprido o querer de Deus. E qual o querer de Deus? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, da obra do Senhor, do ministério e a edificação do corpo de Cristo. E para que isso? Até que, ou seja, para levar a igreja, certo? Ao que? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, certo? A varão perfeito, ou estatura de homem perfeito, e a estatura completa de Cristo. Essa finalidade de razão, de propósito, é para o que o Senhor escolheu, elegeu, fundou o ministério na igreja do Senhor, ou os ministérios, para que a igreja pudesse, uma vez sendo aperfeiçoada, edificada e governada por ministérios estabelecidos por Deus, tá? Ela venha então a chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a chegar a um crente em estado contínuo de aperfeiçoamento e a estatura completa, ou a medida completa da estatura do crente em Jesus. Ok? Então, essa é a razão, certo? E o autor, ele escreve sobre o dom de profeta, e na introdução ele diz, a lição desta semana versa o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos, desde os dons à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico, cultural do Antigo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante, certo? Para os nossos dias, pois de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer lugar, certo? E em qualquer tempo, ok? Então, dons de profeta, certo? Está com a sua revista aí, você pode acompanhar conosco, tá? Então, o profeta no Antigo Testamento é o primeiro tópico da lição, tá? O que nós entendemos por profeta, o conceito de profeta? A gente entende que profeta é aquele que fala em nome de alguém. Profeta é aquele que fala em nome de alguém. Por isso que existem os profetas de Baal na Bíblia, os profetas, né, de Deus. Então, o profeta não é aquele que fala só em nome de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de alguém. O profeta é um representante elocutivo. O profeta é um representante locutor, certo? Da expressão verbal de um antecessor, de um superior. Então, o profeta é aquele que, tal qual um advogado que vai levar uma mensagem para alguém em seu nome, ele está sendo um profeta mandado ou enviado por ti. Se você vai falar em nome de alguém, você, pela Bíblia, você está na qualidade de um profeta. Daí vem a palavra professar, né?
Daí o profeta que fala em nome de alguém. Não é aquele que fala o que alguém mandou. A ideia de profeta é a pessoa que fala em nome de alguém. Se você vai falar em nome de alguém, alguém te coloca como representante da empresa, da igreja, do seu trabalho, tudo que você falar ali, você vai estar falando em nome de alguém. Então a ideia de profeta na Bíblia Sagrada vai muito mais além do que apenas falar o que Deus mandou, a nível de Antigo Testamento. E o profeta era o representante de Deus em tal lugar em que ele fosse. Essa é a ideia de conceito geral de profeta. E o conceito bíblico de profeta? A Bíblia trata a pessoa escolhida por Deus para ser porta-voz de Deus no meio dos homens. Tá? Então sua mensagem consistia em falar o que Deus mandava e não aquilo que ele queria falar. Então o profeta é aquele que, à luz de um conceito geral, é aquele que não apenas fala, mas aquele que representa alguém superior a ele. No conceito bíblico, o profeta era aquele que, enviado por Deus ao meio de um povo e do povo de Deus, ele falaria aquilo que Deus haveria de entregar como mensagem, né, àquele povo. Então, havia alguns nomes que se davam aos profetas da época. Por exemplo, homem de Deus, né, chamava-se os profetas muito de homem de Deus. E atalaia, né, conforme Ezequiel 3,17, também era muito conhecido como vidente. Porque a função desse profeta era unicamente não pregar, mas a única função desse profeta era falar o que ele havia recebido e anunciar a um povo escolhido por Deus. Ele falava o que tinha recebido por Deus, ele era escolhido por Deus, recebia de Deus o que falar e era enviado ao povo de Deus para ser manifesto a sua profecia, aquilo que ele ia entregar. Algumas características de profeta: chamada específica. Todo profeta ele tinha uma chamada específica. Não havia um profeta que não tivesse uma chamada específica, né? E o profeta era uma característica dele, tinha uma chamada diferente, uma chamada individual específica, tá? Conhecimento divinamente revelado, Jeremias 1:4, isso mostra, e 31:28. O profeta era aquele que, além de uma chamada específica, ele tinha conhecimentos divinamente revelados. Ou seja, o Senhor revelava a ele aquilo que ele iria ensinar, iria falar, iria dizer, né, ao seu público-alvo. Poderes divinamente otorgados, está escrito Elias e Eliseu, né? Elias realizou ali 7 milagres extraordinários. Eliseu, por um desejo que ele tinha de que Elias concedesse a ele porção dobrada do Espírito que havia no próprio Elias, Eliseu não realizou 7, mas 14, né? E o último ele realizou morto, né? Quando ele estava dentro daquela cova, e aí vem uma luta, numa batalha, numa guerra, aquele soldado cai dentro daquela cova, e então, quando se pensava que Eliseu só ia realizar 13 milagres, faltava um. Para que a excelência fosse de Deus, Eliseu não viu o 14º milagre sendo realizado, né? Ele não viu porque estava morto, mas quem viu ali entende e lembrou de que nem Elias também, porque Elias estava morto, né? Mas naquele momento ali se cumpriu o 14º milagre realizado por Eliseu. Então, qual a característica de um profeta no Antigo Testamento? Aquele que tinha chamada específica. Segundo, que tinha conhecimentos divinamente revelados por Deus. Terceiro, que tinha poderes divinos ou divinamente otorgados. Poderes divinos não, que tinha poderes divinamente otorgados, ou seja, concedidos. Era Deus quem dava o poder àquele profeta. Quarto lugar, qual a característica de um profeta naquele tempo? As mensagens entregues eram de caráter nacional, local, regional e até para as nações pagãs, conforme Jeremias 46. Tá? Então, era uma outra característica do profeta. As mensagens que a eles eram entregues eram para ser anunciadas nacionalmente, localmente, regionalmente, enfim, até para as nações pagãs, se Deus assim o enviasse.
tá? Se Deus assim o enviasse, ok? Uma outra característica do profeta, o estilo de vida característico, largavam tudo para estar à disposição de Deus, estando dispostos a todo tipo de perseguição. Então o profeta não era aquele que escolhia lugar para pregar, o profeta não era aquele que escolhia lugar para profetizar, os templos, os microfones, né? As vitrines. O profeta era aquele que estava disposto a ir onde Deus quisesse enviar. E olha que Deus enviava-os, certo, para suportar perseguições, suportar afrontas, né? Muitos eram mortos, como foram, né? Perseguições, mas hoje querem ser tipos de profeta para profetizar, né? Ao som sonoro, equalizado, estéreo dos microfones, né? Porque se não for assim, né, não vale, né? Então, estamos vendo aqui o conceito de profeta no Antigo Testamento, né? Algumas características. Uma outra, eram conhecidos por todos como profetas. Os profetas do Antigo Testamento eram conhecidos como profetas, conforme 2 Reis 4, 8, 9, né? Eram conhecidos como profetas. Quando Saul estava procurando a jumenta de seu pai, ele soube por sugestão, né, de um dos seus servos, que o profeta estava naquele dia ali. Falava de Samuel, né? E que foi o principiante da dispensação profética propriamente falando, ok? Então, a gente vê aqui nessa introdução, ou nesse primeiro tópico da lição, que profeta no Antigo Testamento se incumbia de falar em nome de Deus Altíssimo, né? Fazia dele um porta-voz e um embaixador. Porta-voz e embaixador. Todo embaixador é um porta-voz, mas nem todo porta-voz é um embaixador, né? De repente você vai falar para alguém em algum lugar, sobre alguém pode não te dar as atribuições de um embaixador, certo? Mas você vai falar no nome dele, dar algum recado, alguma orientação. Mas o embaixador, ele, por necessidade de ministério, ele torna-se um profeta. Porque tudo que ele falar lá, ele vai falar, certo? Sob as restrições, orientações da sua nação, do seu superior, ok? Então, o profeta, ele tinha essas características, né? E algumas atribuições do profeta, alguns ofícios, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, né? E anunciava juízos, emitia conselhos, advertência divina. Então, desvendar o oculto, certo? Anunciar juízos e emitir conselhos e advertências, certo? Então, em base, a missão do profeta era essa. Era desvendar aquilo que estava oculto ao povo, sobre a palavra de Deus. Deus mandava dizer para o povo o que o povo não sabia. Segundo, era anunciar juízo no meio do povo. E terceiro, era emitir conselhos e advertência. Era Deus orientando, dizendo, diga ao meu povo assim, fala para o meu povo assim, né? Então, existia ali o ministério. Interessante que no Antigo Testamento, a gente não pode classificar o profeta como um ministério. Não se classifica a nível de Antigo Testamento o profeta como ministério, ou ministério de profeta no Antigo Testamento. Está se fazendo aqui uma associação da atuação profética sobre a manifestação do poder de Deus. Já no Novo Testamento é o contrário. Ele não atua como no sentido do dom, no sentido do poder revelado ou operado, mas no ministério. Então você entende que no Antigo Testamento não havia o ministério de governo profético. O ministério de governo que existia no Antigo Testamento, certo, era rei e sacerdote, certo? Juízes. Mas o profeta era alguém que, por Deus levantado, recebia o poder de Deus para anunciar a mensagem que Deus queria revelar. Não era um tipo de ministério, entendeu? Agora, no Novo Testamento, não, já é classificado diferente. Já é o ministério de profeta, que tem diferença entre o Novo e o Velho, que a gente vai ver, tá? Então, quais são as atribuições de um profeta, ou dos profetas no Antigo Testamento? Primeiro era o aconselhamento e confrontação. O profeta tinha essa responsabilidade de aconselhar e confrontar aquele a quem ele iria entregar a mensagem.
Segundo, combater a idolatria, o pecado, a corrupção e o politeísmo. O profeta era aquele que Deus levantava para, conforme Isaías 44, ser enviado a tal lugar para combater. Não era apenas dizer assim diz o Senhor, tá? Era para combater, era se mostrar oposto, era reivindicar a posição divina no meio daquele lugar. E ele era usado para combater a idolatria, tá? O pecado, a corrupção e o politeísmo, ou seja, a adoração a vários deuses. Então o profeta ele tinha essa responsabilidade no Antigo Testamento. E olhe que não era classificado como um ministério de profeta. Aqui nós estamos tratando como uma chamada para uma missão profética, certo? Porque o ministério ele vem se oficializar, o ministério propriamente dito, no Novo Testamento, tá? Aí, terceiro, encorajar o povo de Deus a permanecer fiel, tá? Quarto, anunciava juízos como resultado do pecado e da desobediência. O profeta, ele tinha isso tudo sob a luz da orientação de Deus. Isso tudo sob a regra do envio, do comissionamento divino. Tá? Isso tudo sob a orientação da palavra de Deus. O profeta era aquele que era levantado para isso. Tá? Então, ensinar o povo a viver em santidade, denunciavam as injustiças sociais e a violência cometidas contra o povo. Tudo é atribuições do profeta. Tá? Previam o futuro quando Deus assim queria os revelar. Entendeu? Profetizavam sobre a vinda do Messias, conforme Miqueias 5, 2 e 4, e eram consultados pelos reis. O profeta do Antigo Testamento, ele era um tipo de consultor monárquico, ele era um tipo de consultor real. Os reis se consultavam com o profeta, os reis vinham buscar orientação, o que Deus havia de falar, o que Deus dizia sobre aquilo, sobre aquela situação. Acabe consultou Micaías, e Micaías disse, não vá para a guerra desse jeito. Acabe quis ir para a guerra do jeito dele. Micaías disse, se você for desse jeito, você não volta vivo. Acabe não acatou a consultoria do profeta Micaías, e foi do mesmo jeito. Certo? E Micaías disse, se você for, você não volta vivo. Tá? Mas o povo volta, porque Deus terá misericórdia. Aí o que foi que Acabe fez? Mandou trancar Micaías a pão e água. E disse, quando eu voltar, eu me acerto com ele. Voltou? Voltou não. Porque Deus disse, vá desse jeito. Ele disse, não, eu vou desse jeito. E Micaías disse, se você for desse jeito, você não volta. Tá? E o povo voltou, quis até colocar Josafá como um pano de frente, nem de fundo, para que ele não pudesse ser atacado. Mas quando vestiu Josafá das suas armaduras, e ele foi civilmente. Mas no meio da guerra, quando os inimigos foram atacar e viu que Josafá estava com a roupa de rei, diz a Bíblia que Josafá clamou ao Senhor e o povo cegou diante de Josafá, para não deixar que Josafá morresse. Porque na verdade quem deveria morrer era Acabe, porque não aceitou a consultoria do profeta. E aí lançaram-se um arco ao meio do nada, e o arco alcançou bem na divisão das armaduras de Acabe, quando estava escondido, achando que não ia ser pego. Por quê? Porque o profeta era um tipo de consultor monárquico. Tinha um tipo de gabinete em que os reis consultavam. Se iam para a guerra, consultava o profeta. Se iam construir alguma coisa, consultava o profeta. As leis, certo? Consultava o sacerdote. Então, ele era um tipo de consultor, né, monárquico. Assim era o ofício do profeta. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro, como nós estamos dizendo aqui, e contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido por sua profecia, confrontava diretamente a prepotência dos nobres, ou da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então o profeta ele confrontava opositoriamente tanto a nobreza dos reis, quanto a injustiça social, como a dissimulação dos falsos pastores, dos sacerdotes. Entendeu? Muitos falsos sacerdotes se levantaram na época e o profeta ele vinha confrontando com autoridade aquilo ali. Então você vê como era o ofício, como era a atuação do profeta sobre o dom da
revelação de Deus, da inspiração, porque aqui envolvia o dom de poder, o dom de revelação e o dom de elocução. Porque o profeta ele era usado por Deus nos dons espirituais, tanto nos dons de poder, como Elias orou por 2 vezes, certo? Orou não. Elias, uma vez ele orou e o fogo desceu, certo? E por 3 vezes ele reivindicou a sua posição diante dos homens, dizendo: se eu sou, que desça fogo do céu. E o fogo desceu. Então, era usado como nos dons espirituais, certo? E o profeta hoje, que nós vamos ver, certo? Tem uma série de situações que a instituição ministerial como governo, ela muda muitas coisas aqui, ok? Certo? Então, o profetismo, né? Nós estamos vendo agora o profetismo. De acordo com o dicionário, né? Profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8, dos anos 800, né? Depois de Cristo, ou antes de Cristo, melhor, e que tanto em Israel quanto em Judá, o objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, era restaurar o culto, a fé, a crença, a adoração ao único Deus. Então o profeta foi levantado para reivindicar a divindade monoteísta de Deus no meio do seu povo, certo? Ele foi levantado não para adivinhar a vida de ninguém, ele foi levantado para reivindicar a posição divina no meio de um povo que Deus tinha tirado e tinha eleito como dele, e que o povo agora estava adorando outros tipos de deuses. Então o profeta foi levantado nesse período de profetismo, né? Que era um período que se levantou muitos profetas na época, e que para reivindicar a fé monoteísta, ou seja, adoração a um só Deus, e denunciar, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então aqui a gente vê que o profeta ele foi erguido nesse tempo para esses 5 propósitos. Qual foi? Primeiro, restaurar o monoteísmo hebreu. Certo? O povo hebreu adorava vários deuses. Então o profeta foi levantado por Deus para trazer a verdade de Deus no meio do seu povo e dizer que só havia um só Deus e nem o outro o povo mais deveria buscar. Segundo, combater a idolatria. O profeta foi usado para combater a idolatria, né? Tanto ensinando como revelando as verdades sobre a verdadeira adoração, sobre o verdadeiro Deus. Então você vê que um profeta ele tinha conhecimentos prévios. O profeta ele era dotado de conhecimento, de experiência. O profeta tinha a revelação de Deus na sua boca. Então, para ele combater a idolatria, não era só dizer não adore. Ele precisava ter argumento, né? E o profeta ele foi levantado para combater. A palavra combater é bater junto, certo? Com propósito. Bater, certo? De ferir. Ferir, literalmente ferir. Então, combater é ferir algo ou alguém com base num propósito, ou juntamente com alguém. E o profeta era usado para ferir o povo, seja com palavras, ou seja até com espada. Porque Samuel puxou da sua espada, porque Saul desobedeceu a orientação de Deus, Samuel puxou da espada e matou muitos que estavam ali. Porque feriu ou não obedeceu a orientação de Deus. Quando Deus mandou matar todos e Saul não fez. Então o profeta chegou e usou do juízo, certo? E feriu ali aqueles a quem Saul queria que ficasse vivos. Então, combater é ferir junto com alguém, ou ferir sob um propósito, ou com um propósito, tá certo? Então, é por isso que nós devemos combater o pecado na vida das pessoas, ou seja, ferir aquela pessoa, certo? Ferir com a palavra, ferir com a advertência, certo? De forma que esse ferir, certo? Ele seja com base na ação divina, no propósito de Deus, que não vai levar à morte, não vai levar à vergonha, não vai levar ao desprezo, entendeu? Então, a ideia de combater o pecado é isso, é ferir. Se o homem não é ferido naquilo que ele faz, certo? Então, o propósito conjunto de Deus não vai atuar na vida de tal pessoa. Então, o profeta era no Novo Testamento levantado para combater a idolatria. Terceiro, para denunciar as injustiças sociais.
O profeta era levantado para, quando o povo de Deus estava sendo injusto, o profeta era usado para denunciar, não anunciar. Anunciar é uma coisa, denunciar é outra. Qual a diferença, irmão? Anunciar, você anuncia para as pessoas saberem, né? E denunciar, a denúncia só é feita a quem? A alguém que tenha autoridade para julgar a denúncia, né? Alguém está dizendo, não, mas os profetas denunciavam o pecado. Epa, o profeta ele denunciava o pecado a uma autoridade que tinha poder para julgar o pecado. Então não é assim, certo? Anunciar é você tornar claro sobre o processo da divulgação e da informação. E denunciar é você ir a uma instância superior que tenha condições de julgar aquela causa e você apresentar aquilo ali. Então o profeta não julgava, o profeta não delegava autoridade. Se a ordem do erro fosse religiosa, o profeta denunciava a quem? Ao sacerdote. Se a ordem fosse de injustiça social, o profeta denunciava a quem? Ao rei. Mas profeta nenhum chegava apontando e atribuindo pecado de ninguém, porque ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para denunciar o pecado que Deus mostrava a ele. Mas hoje, certo? Hoje os profetas de hoje querem ser assim. Se vê um pecado, tem o maior prazer de dizer, aquele ali tá assim, tá assado, né? Aquele ali tá em pecado, certo? A função do ministério profético, se fosse trazer para o Novo Velho Testamento, era olhar para o erro de alguém e ir até o pastor que tem autoridade para julgar e denunciar isso, certo? E não classificar como que uma outra maneira que não fosse a maneira justa, entendeu? Então, o que o profeta era usado mais para fazer? Além de restaurar a adoração ao único Deus, além de combater a idolatria, além de denunciar as injustiças, ele era usado para anunciar ou proclamar o dia do Senhor. O profeta foi levantado em quarto lugar para proclamar o dia do Senhor. O dia profetizado, o dia anunciado pela lei, pelos salmos, o dia que foi declarado pelo próprio Deus aos seus servos. O profeta ele anunciava esse dia do Senhor. E, por fim, reavivar a esperança messiânica, que Cristo haveria de voltar. Esse dia do Senhor aqui, ele envolve mais o juízo de Deus do que o arrebatamento, viu? Quando você prestar atenção na Bíblia assim, o dia do Senhor, esse dia do Senhor aí, ele não está tendendo para a restauração do justo. Ele está tendendo para o juízo sobre os ímpios. O dia do Senhor, o dia que elas dizem que vai ser dia de dores, dia de sofrimento, dia de luto, de choro, certo? Esse é o dia do Senhor, tá? Já a revelação ou o reavivamento da vinda messiânica, que era o quinto propósito do profeta, era reavivar no meio do povo a esperança que o Messias ia chegar. Então tu vê aí que no Antigo Testamento o profeta nesse ofício, né? Ele vem tratando aqui, tanto no conceito como no ofício, como no movimento profetista, ele vem tratando nesses objetivos aqui, nesses fins aqui. Então, frisa bem isso, o profeta ele não anunciava, ele denunciava o pecado. Anunciar o pecado é sair dizendo, fulano pecou, ciclano pecou, certo? Vai morrer, fulano... Não, ele não fazia isso. Ele denunciava, era diferente. Pegue bem essa palavra, o profeta no Antigo Testamento não anunciava, ele anunciava a palavra de aconselhamento e advertência sobre ou a denúncia, que era o pecado do povo, que ele levava a quem podia resolver, tá? Que era, se era de injustiça social, era o rei. Se era de injustiça religiosa, ao sacerdote. E se o rei e o sacerdote não julgasse retamente, esse profeta tinha autoridade para chegar diante do rei ou diante do sacerdote e amaldiçoá-lo sob o poder de Deus. Entendeu? Era algo muito forte. Tá? O movimento profetista ou profetismo, ele foi muito atenuante na época.
Foi uma coisa muito afogueada. Deus manifestava o seu poder grandemente, querendo trazer o seu povo para ele de volta. Querendo ser o único Deus no meio do seu povo. E de forma que esse profeta, ele foi levantado por Deus, e aí o Senhor levantou aqui, pelo menos a gente percebe dentro desse movimento profetista, 2 tipos de profeta. Primeiro, a gente vê aqui o profeta literário. O profeta literário era aqueles que produziam conteúdos escritos, como Jeremias, Isaías, Abacuque. Todos eles foram levantados como profetas escritores também, produziram seus escritos. E o profeta não literário, que é aqueles que nada produziam, como Elias, Eliseu, Micaías, entendeu? Profetas que não escreveram, não deixaram profecias, tá? Por sinal, quando trata de profeta maiores e profeta menores, não está associada aqui a idade do profeta, nem a espiritualidade dele, tá? E nem ao tempo do seu chamado, não. Está associado ao volume de suas profecias, entendeu? Então, quando você classificar na Bíblia profeta maior e profeta menor, tipos maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel, tá? Quando você vê esses profetas classificados como maiores, se analise aí como Zacarias, como Malaquias, você vai entender como profetas que o seu volume de profecias foram maiores do que outros, tá? Que outros profetizaram pouco. Esses seriam os profetas menores, classificados numa sistemática pedagógica de teologia, entendeu? Então vamos lá, para o segundo ponto da lição, que é o quê? Tá? O profeta no Novo Testamento. A gente viu o profeta no Antigo Testamento, agora a gente vê o profeta no Novo Testamento, certo? A atuação do profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, como nós já vimos em Efésios 4:11, diz que são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista, apresentado em 1 Coríntios 12:28. Efésios 4:11, o profeta é identificado 3 vezes na epístola, tido 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, tá? A gente percebe isso. E a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá? Então, aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Por quê? Porque é explicado aqui que esse profeta, ele, uma vez classificado na ordem dos ministérios, uns para apóstolos, conforme está escrito em Efésios 4, uns para profeta, conforme o texto diz aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profeta. Se na lição passada você viu que apóstolo, tá, não tem nada a ver com pastor. Apóstolo não é pastor, tá? Apóstolo é uma identificação diferente do exercício pastoral, tá? O apóstolo Paulo, ele foi classificado como apóstolo no ingresso da sua realidade no meio do colégio apostólico, tá? Mas o apostolado em si, ele não tem as mesmas atribuições pastorais, como ordenar, como consagrar, certo? Como ungir. Isso não são ordenanças apostólicas. Então por que Paulo é considerado apóstolo? Porque a ideia de apóstolo, primeiro associada à nação gentílica, Paulo foi chamado como um anunciador, um missionário, que era a ideia de apóstolo, certo? Para levar, fundar, erguer igrejas, templos, certo? E enviar, certo? Novos servos, novos pastores a tais lugares. Mas, certo? O ofício da consagração e da ordenação, Paulo ele se intitula como um presbítero. Aí Paulo já anuncia a sua ordem de consagração como um presbítero da igreja, como alguém levantado como um ofício pastoral no meio da igreja. Então, a ideia aqui, certo, é que esse profeta no Novo Testamento ele era associado ao apóstolo.
certo? Se o apóstolo era aquele que ia anunciar a palavra, ia regimentar a igreja, o profeta era aquele que, associado ao apóstolo, ia na função de um conselheiro, de um orientador, de alguém que tinha essa chamada por Deus com uma habilidade sobrenatural dada por Deus, certo? Na edificação da igreja, certo? Na construção da igreja, ok? Então, a gente vê aqui que esse termo profeta no Novo Testamento não tem mais um significado técnico, se referindo a um ofício nominal, tá? Mas um dom ministerial. Eu não disse a você? No início, o profetismo, certo? Ele tinha mais a evidência do dom, ou seja, do poder revelado, certo? Do que ministério. Agora, no Novo Testamento, o ministério, quanto capacitação dada por Deus, envolve uma função específica, tá? Profética, por meio da proclamação e ministração da palavra, tanto na igreja como para a evangelização. E o profeta no Antigo Testamento não era um ministério oficializado, era alguém comissionado para realizar uma função, uma missão. Hoje não. O profeta, desde do Novo Testamento até os dias atuais, ele é alguém, certo? Chamado para o ministério de profeta, certo? Não é esse tipo de profeta que a gente vê hoje não, viu? Que confunde-se com o dom de profecia. O ministério de profeta é uma coisa, gente. O dom de profecia é outra, gente, tá? Ministério de profeta, certo? Não é uma consagração, não é uma ordenação. O ministério de profeta não é uma unção eclesiástica. O ministério de profeta, certo? É um ofício erguido por Deus no meio da igreja para exercer, certo? Tanto a ministração da palavra como a proclamação da evangelização. Por isso que é associado ao apóstolo, na pregação, na evangelização, e não um nível de governo sobre a igreja, mas um nível de serviço. Lembre que eu disse que a ideia de profeta ela traz 3 princípios: administração, governo e serviço, certo? O pastorado ele traz 2, a administração e o governo, mas o profeta ele só traz um, que é o serviço, tá? Então não existe, certo, a ideia de profeta quanto dom expresso no Antigo Testamento associado erroneamente ao dom de profecia. O povo faz uma salada, mistura tudo e diz fulano é um profeta, tá? Mas a igreja está precisando de profetas, profetas ministerialmente falando, profetas que Deus tenha levantado com esse ministério, certo? Que é a capacidade dada por Deus, que envolve a função de proclamar o evangelho, de pregar a palavra e de ensinar a palavra de Deus em campos missionários. Isso é a ideia do profeta, tá? Em campos pagãos, no meio do povo de Deus, certo? Anunciando a proclamação do evangelho. Isso é o profeta. Mas hoje se confunde o dom de profecia com o ministério de profeta, não é assim? Certo? Alguém diz que quem profetiza tem o dom de profecia. Não, meu filho. Quem profetiza sob a revelação de Deus, quanto ao dom, sob o chamado, certo? Expressivo de Deus, quando revela o seu poder sobre aquele tal pessoa. Aí ele vai e diz o que Deus está dizendo. Mas o ministério de profeta, aí a expressão é, ele mesmo deu uns para. Ele mesmo, a ideia de dar uns para é assim, ele mesmo pegou você aqui e deu para aqui, tá? Ele pega você, tira daqui e dá para ali. Ele mesmo deu uns para profetas e deu no meio daquele povo, tá aí. Você é dado no meio desse povo para o ministério de profeta. E qual é o ministério de profeta? Proclame a palavra, anuncie a evangelização, tá? Porque é o ministério de profeta nesses dias. E se Deus quiser usar esse profeta que tem o ministério de profeta sobre a vida dele, certo? Se Deus quiser usar no dom de profecia, aí Deus vai encher a sua boca e ele vai dizer, assim diz o Senhor,
Deus vai revelar o passado, presente e futuro, mas não necessariamente o profeta, ministerialmente falando, ele vai ter que ser usado no dom de profecia. Certo? Não necessariamente, entendeu? E nem aquele que profetiza sobre o dom de profecia tem que ter o ministério de profeta. Você vê que como o povo às vezes se faz uma confusão com isso, né? Tá? Então, na verdade, só quem tem esse dom de profeta, né, é aquele que foi chamado para o ministério de profeta, certo? Isso aí é diferente do dom de profecia, que Deus pode usar quem não é profeta, quem não é pastor, quem não é... Deus querendo usar, ele usa qualquer um fora dos níveis de governo. Agora, para profeta, Deus só vai levantar dentro dos níveis de serviço, de governo da igreja. Que o profeta é um dos níveis de autoridade. Governo é uma coisa, autoridade é outra. Ok? Deu para entender isso aí? Tá? Então, ele não tem mais aquela nomenclatura, aquela definição que tinha antes o profeta. Entendeu? Mas o ministério de profeta é essencial no meio da igreja. Se não fosse, não estaria escrito que o Senhor, ele ao subir, ele instituiu. Tá? E tem seus profetas na terra hoje, só que são chamados de outras coisas, né? Só que esses profetas parece que são intitulados de outros nomes, enfim, ou querem ser, mas Deus tem chamado de profeta na vida de crente, para justamente isso, para proclamar de forma profética a ministração da palavra, tá? O pregador, ele é um tipo de profeta, certo? O ministério da palavra, ele traz envolvido o ministério de profeta, certo? E não necessariamente ele tenha que profetizar. O profeta aqui, ele tem que proclamar a palavra, a pregação da palavra. Esse é o ofício do profeta, é pregar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho. Esse é o profeta, entendeu? E aí, esse dom de profecia não, aí já é outra coisa. É aquilo que o Espírito Santo nos usa e usa qualquer outro que não tenha ministério de profeta, vamos dizer assim, entendeu? Outra coisa, algumas características dos profetas no Novo Testamento. O ofício desses profetas, como está aqui no tópico 2, né? Andavam lado a lado com os apóstolos e eram profetas no sentido de colocar os fundamentos doutrinários da igreja. Você vê que no Antigo Testamento os profetas eles iam para denunciar o pecado, as injustiças sociais, reivindicar a autoridade de Deus sobre o povo, certo? Anunciar a idolatria ou combater a idolatria, certo? No Novo Testamento, esse profeta, esse ministério de profeta, ele é associado ao ministério apostólico, ele está no sentido de colocar os fundamentos doutrinários da igreja. Conforme Atos 13, Atos 15, vai dizer que a nossa fé, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas esses profetas aí, não é a doutrina dos profetas do Antigo Testamento. Não é a doutrina dos profetas Elias, Eliseu. Não é a doutrina desses profetas, certo? Esses tinham o comissionamento da profecia. O que foi levantado por Deus no Novo Testamento foram profetas nesses dias que fundamentavam a doutrina junto com os apóstolos, que instituíam, que redigiam, que elaboravam documentos, que firmavam sob a luz da palavra aquilo que Deus queria estabelecer. E estes profetas eles eram associados ao ministério apostólico. Se o ministério apostólico era aquele usado para fundar a igreja, para levantar líderes, para formar liderança, o ministério profético ele era auxiliar para fundamentar as doutrinas que iriam ser erguidas no meio daquela igreja. Entendeu? Então, era uma das funções desses profetas, era fundamentar as doutrinas da igreja. Então, aquele que tem um ministério de profeta, né, ele é responsável por isso, por essa árdua missão de instituir a doutrina de Deus sobre o seu povo, né, firmar a palavra de Deus no meio do povo. Os profetas foram usados para isso, no Novo Testamento, no início da igreja. Tá? Segundo, não tinha... junto com os apóstolos, eles formavam o fundamento da igreja, cuja pedra fundamental era Cristo. Não é assim que está escrito em Efésios 2, 19 e 20, né? Que a nossa fé está firmada na doutrina dos apóstolos, dos profetas, tendo Cristo como cabeça? Não é assim? Tá?
Então, não tinham tanta notoriedade como os profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles iam manifestando tanto o poder sobrenatural, literalmente falando, sobre a natureza e tudo, certo? E eles chamavam muita atenção por isso, né? Pelo fato da predição, deles dizerem que ia acontecer e acontecia. Mas no Novo Testamento eles não tinham tanta notoriedade porque eles trabalhavam muito com a doutrina. O profeta do Novo Testamento, ele trabalhava muito com a doutrina, com o estabelecimento da doutrina, com a instituição da doutrina. Por isso que ele não tinha aquela vitrine toda, né? Por isso que Jesus disse, eu vou colocar uns como profeta. Interessante que ele não disse, ele deu muitos como profeta, ele disse, ele deu uns como profeta. Esse uns aqui nem trata de muitos nem de alguns, trata de uns. E Deus é quem sabe quantos são esses uns aí, né? Tá? Mas que ele deu para a sua igreja esse ministério de profeta, que não tem nada a ver com assim diz o Senhor, Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, e aí fulano diz, fulano tem o dom de profeta. Não, não existe dom de profeta, existe o ministério de profeta. O dom é do ministério, tá? O dom é do ministério. O profeta pertence ao ministério que tem um dom que o capacita a exercer a unção do ministério, que é de profeta, tá? Que é justamente de estabelecer a doutrina, proclamar a palavra, certo? Anunciar o evangelho, certo? Então, dura e árdua missão é profeta, viu? Se queres ser profeta, certo? Primeiro é ministério e não dom. Agora, se queres profetizar, aí é dom espiritual. Ore a Deus, busque de Deus, Senhor, eu quero ser usado no dom de profecia, tá? E Deus é poderoso para assim fazer segundo o querer dele, tá? Não tinha tanta notoriedade, né, no Antigo Testamento, mas foram fundamentais para a saúde espiritual da igreja, porque eles estabeleceram a doutrina, eles fundamentaram a doutrina, junto com os apóstolos, ok? E a gente vê agora, aqui, além do ofício, a gente vê alguns objetivos do dom ministerial de profeta, algumas atribuições desse dom, né, no Novo Testamento. Não consistia como principal atribuição predizer o futuro, adivinhar o presente ou o passado. Apesar de algumas vezes, né, predizer o futuro, sua missão principal do profeta no Novo Testamento consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, ensinando, aplicando e confirmando a doutrina. Tem diferença ou não do profeta no Antigo Testamento para o profeta no Novo Testamento? Entendeu? Primeiro, baseado nisso, antes do Antigo Testamento, o profeta era um poder revelador sobre o homem, que o capacitava ao seu ofício. No Novo Testamento, é um ministério. Ministério cuja vocação é divina e capacita o homem a ensinar, aplicar e confirmar o quê? A profecia? Não, a doutrina. O profeta é aquele que trabalhava no Novo Testamento ligado com o estabelecimento e a confirmação da doutrina. Não confunda de novo, não confunda com o dom de profecia, tá certo? Profeta, a missão dele é interpretar, ensinar, aplicar e confirmar a doutrina, certo? E isso não tem nada a ver com um ofício governamental da igreja. Isso aqui não tem nada a ver com um chamado ordenativo a pastoreio, não. Profeta não é para estar pastoreando a igreja. Ministério de profeta não é esse, tá? Profeta é para trabalhar estabelecimento da doutrina. Pastorear a igreja é o pastor, certo? Então, daqui a pouco é bem capaz de aparecer aí quem é o profeta fulano, né? Já tem aí várias nomenclaturas, né? Então, o que mais? Baseavam suas ministrações e ensinos na Torá e naquilo que Deus lhe revelava, nos primeiros livros dos Hebreus, né? Isto porque ainda não tinham a Bíblia completa, né? Então eles fundamentavam a doutrina com base nos primeiros livros da lei, né? Nos primeiros livros, né, da Bíblia. Então eles fundamentavam e a ocupação deles era confirmar essa palavra no meio do povo, tá? E combatiam o pecado, a apostasia, o mundanismo, refutavam as heresias e os falsos obreiros que se infiltravam na igreja, tá? E falavam do juízo por vir e dos acontecimentos escatológicos.
Na prática, Paulo e Silas e outros podem ser considerados também como profetas no Novo Testamento, porque era um ofício deles, né? Eles faziam isso, tá? Então, esse é o objetivo ministerial, que era levar a igreja à plena maturidade cristã. Qual o objetivo de profeta, do ministério de profeta? Levar a igreja à maturidade cristã. Segundo, preparar a igreja para o arrebatamento. E terceiro, promover a salvação ao homem. Isso é o ministério de profeta no Novo Testamento. Ministério de profeta é isso, gente, tá? E todos assim dizem, eu quero ser profeta. Por quê? Porque na ideia de muitos eu vou profetizar. Mas não é isso. O ser profeta, associado ao ministério de profeta, está ligado a isso aqui, certo? A confirmar a doutrina, interpretar, proclamar e anunciar a palavra, levando a igreja à maturidade, ao arrebatamento e à salvação, certo? Então isso é o ministério de profeta, entendeu? O ministério de profeta é uma coisa, dom de profecia é outra, ok? Certo? E aí a gente caminha para o final, gente. A gente caminha para o final da nossa aula aqui, certo? Falando sobre o profeta no sentido de nos dias de hoje. O profeta nos dias de hoje, né? Como está aqui na nossa lição, tá? Nos mesmos moldes do Antigo Testamento não existe, pois esses homens foram colocados por Deus para um momento específico e singular. Então não existe profeta mais como no Antigo Testamento, certo? O último, João o Batista, né, encerrou-se ali. Na era do Novo Testamento, profetas foram levantados como ministério e não como uma colocação circunstancial sob a vontade de Deus na utilização do homem para o seu serviço. Não. O ministério é mais do que isso. O ministério é algo estabelecido, consistente, que requer fruto, que requer obediência, utilidade correta. Aí sim é preciso você usar o dom agora, que na verdade é o ministério, de maneira correta. Lembra que eu falei isso nas outras aulas, né? Que o dom espiritual ninguém usa, é Deus quem nos usa. Agora o dom ministerial, após Deus ter te chamado para aquilo ali, seja como pastor, evangelista, como profeta, como doutor, como apóstolo, esses dons aí você usa sim. Aí você vai fazer o uso do ofício. E é importante que se faça uso desse ofício conforme já estabelecido nas regras do Santo Ministério, que é aquilo que é orientação para o crente servir, tá? Então, o que existe hoje é o dom de profecia, que se manifesta esporadicamente, não é sempre, tá? Por isso você não tem dom de profecia, tá? Enquanto que o dom de profeta, que é o ministério, certo? Manifesta sempre que a palavra de Deus é proclamada e ministrada na inspiração do Espírito Santo. Sendo assim, o profeta como ofício nominal, que fica andando de um lado para o outro, entregando as revelações e mensagens pessoais, e sendo resultado biblicamente não existe, tá? Então não existe esse profeta que fica para lá e para cá entregando mensagem aqui e acolá, não. O ministério de profeta, ele atua diferente. É alguém que atua na condução, conservação, tá? E progresso da igreja, certo? Como nós estamos falando aqui, no estabelecimento da doutrina, certo? E como distinguir, gente, o profeta verdadeiro e o falso? Está aqui na nossa lição, tá? Primeiro, como é que vamos distinguir? Ele vai falar aqui da simplicidade dos frutos e da veracidade, da autenticidade do profeta. Então, considerando que o profeta nos dias de hoje é aquele que é chamado, capacitado para proclamar a palavra de Deus, certo? Então é possível identificá-lo como profeta quando ele, primeiro, relativa às Escrituras, fala mais em dinheiro do que em Cristo, comercializando a palavra de Deus. Como é que a gente vai identificar um falso profeta? Quando ele torna a palavra de Deus relativa, ou seja, é algo que pode fracionar aqui. Ela pode falar por aqui e pode também servir para cá. E não é assim. A palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. A palavra de Deus não cabe dois pensamentos, ela é um só. Então, como é que a gente identifica um falso profeta? Quando ele começa a pegar a palavra e atribuir, esse é o falso profeta, a situações que a Bíblia não aprova,
certo? Então, há pastores que são falsos profetas, há, vamos dizer aqui, há apóstolos que são falsos profetas. Então, você vê que o ministério de profeta, ele atua no meio, ou de falso profeta, né? Ele quer atuar no meio desse tipo de gente, né? Levando falsamente a palavra de Deus, né? Então, como é que a gente identifica um falso profeta? Ele se considera inquestionável, prega e proclama um evangelho antagônico ao evangelho de Cristo. Ou seja, é um tipo do crente, da pessoa que quer dizer que é profeta, né, ministério, e ele se considera inquestionável, ou seja, não quer ser corrigido, ele se proclama como antagônico ao evangelho de Cristo, ou seja, ele é o antagonismo, ou seja, de antes, de contra, de superior, né? Então ele se posiciona desse jeito, tá? Interpreta a Bíblia a seu bel prazer, como novas doutrinas, prega o evangelho de confissão positiva. Então essas práticas, ele sincretiza o evangelho como doutrina falsa. O falso profeta faz isso. Então, e de demônio, tem sede de poder e vive pelo poder, ama o poder e faz qualquer coisa pelo poder. Então, isso são características de falso profeta, de alguém que não tem o ministério de profeta, antes que atuar nisso, mas é de forma falsa, tá? E prega o evangelho, mas não vive a prática do evangelho, e não se preocupa com a santificação do povo. Isso aqui são identificações de falso profeta. Nós concluímos dizendo que, certo? Nós entendemos assim que os profetas no modo do Antigo Testamento supriram uma necessidade que nós hoje não temos mais. Os profetas do Antigo Testamento supriram uma necessidade para o povo que nós, nos dias atuais, não temos mais. Pois temos a Bíblia completa, que é a maior profecia, conduta e regra de fé. Como eles não tinham, o povo não tinha no passado, não tinha a regra que nós temos, então o profeta era usado para suprir isso. E o profeta ia declarando, anunciando, denunciando, o profeta ia falando. Como nós temos a profecia escrita, tá? Então a necessidade de hoje não é a de antes. A de antes era muito maior. Hoje nós temos a profecia, para que a gente possa, como verdadeiros profetas de Deus, interpretar, aplicar, conhecer, certo? E informar, né? Ensiná-lo de forma correta, tá? Sendo assim, profeta hoje é um dom que é exercido pela palavra de Deus, cujo objetivo não é causar confusão nem amedrontar ninguém, mas levar o homem à salvação. Profeta não é dom, é ministério. Essa expressão que o autor coloca aqui, que profeta é um dom que leva, certo? Na lição aqui da revista, a nossa conclusão aqui, basicamente como o pastor informa, né, na conclusão, ele diz assim, no encerramento, conclusão. Ele diz, acabamos de estudar o exercício de ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo. Vimos que tal ministério, juntamente com o de apóstolos, era um dos pilares de liderança, tá? Da igreja do primeiro século, apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a preeminência. Sabemos o quanto ele é importante, ou seja, a ideia do ministério de profeta foi sufocada por esse neopentecostalismo, que na verdade não é o neo, né? É o que se intitula pentecostal, quando sufocou isso com a ideia do dom de profecia. Então, sabemos que isso é importante para a vida da igreja. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor, que Deus levante os legítimos profetas. Eu estou lendo um artigo aqui que alguém disse, eu não sei quem é, que a palavra de Deus, que o dom de o profeta hoje é um dom exercido pela palavra de Deus. E o profeta hoje não é um dom. O profeta hoje é como o pastor Elinaldo está informando aqui. O profeta é alguém levantado para exercer um ministério cuja responsabilidade é edificar a igreja na reivindicação da doutrina, na promulgação da verdade bíblica,
no ensino da formação de líderes, certo? Para que a igreja possa ser edificada. Então, como o pastor aqui termina dizendo, né? Oremos para que o Senhor levante legítimos profetas, tá? E os legítimos profetas são aqueles que, dentro do ministério de profeta, são levantados para tratar da doutrina no meio do povo, tratar do ensino, tratar da proclamação do evangelho, certo? E não confunda com o dom de profecia, que é aquele que, usado e inspirado por Deus, se levanta com uma palavra reveladora, tá certo? Então, o dom de profeta não se aplica, ele se aplica ao ministério de profeta. E o dom é o ministério. O ministério é o dom espiritual. O ministério é o poder espiritual, que, uma vez outorgado ao homem, certo? O capacita como um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um doutor, a exercer o que esse ministério requer, tá? Então, que Deus abençoe, Deus continue enchendo cada um de nós de seus conhecimentos, da sua palavra, e que eu e você e eu, sejamos legítimos profetas de Deus nessa terra. Lembra, antes a necessidade do povo era uma, porque não tinha as escrituras, não tinha a palavra de Deus. Então a necessidade deles era uma. Deus levanta os profetas com a revelação verbal para instruir o povo a como conduzir. Hoje, no Novo Testamento, a profecia está escrita, certo? E Deus levanta ministérios ou profetas com base no ministério da profecia, na pregação da palavra, no ensino da palavra, na evangelização, tá? E na organização da doutrina como um profeta. Entendeu? Certo? E o dom de profecia é aquela profecia iminente que Deus revela no coração do seu povo para entregar a alguém que Deus quer assim falar. Tá certo? Deus abençoe. Nós aguardamos você próxima sexta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Ok? A paz do Senhor, vosso em Cristo, José Newton Silva, um abraço para vocês todos. Tenha uma escola bíblica no próximo domingo abençoada, certo? E que Deus assim te cubra de bênção, você, sua casa, sua família, te dando saúde e proteção em nome de Jesus. A paz do Senhor, José Newton Silva.